Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à última aula do nosso curso de visualização gráfica em R com ggplot2. E ontem nós começamos a fazer a nossa análise dos jogadores do FIFA, né? Então nós percorremos todo esse script aqui que nós criamos na última aula. E no final nós conseguimos analisar as tabelas aqui, ó, tanto os gráficos, né, com os jogadores selecionados, tanto as tabelas também com os principais jogadores, né, o top 10, digamos assim, que nós recomendamos. Lembrando que o nosso time, ele era um time considerado, como é que nós podemos dizer? De alto nível, né? Então tá um investimento alto até, né? Não era um time de baixo renda. Ele realmente tinha uma boa renda, né? Mas queria fazer um bom time sem gastar tanto, como a gente poderia ver aí grandes times gastando, né? Hoje em dia temos o PSG aí batendo recordes de preço, né, para os seus jogadores. Então, a ideia é justamente achar um time bom, mas que não tenha tanto gasto quanto esses outros times, beleza? E aí percorremos todo esse script. Bom, agora nessa aula nós iremos terminar todo esse nosso script, toda a nossa análise e também fazer o relatório final, que nós iremos disponibilizar aí como sendo o produto final para o nosso cliente, beleza? E aí, olha só, como forma de motivação, eu postei ontem à noite aqui para vocês. É, este gráfico aqui, ó, é um gráfico que, na minha opinião, ficou muito legal, tá? E aí ele foi feito todo e completamente com o ggplot, então ele também será um dos produtos finais que nós iremos desenvolver agora nesta última aula, que é estar fazendo esta escalação, porque conforme nós podemos imaginar, quando nós falamos em visualização gráfica, nós estamos falando em interpretação, né? Precisamos ter uma boa interpretação. E melhor do que tabelas ou números, você dar esta escalação aqui para o nosso cliente, ele é muito mais fácil dele entender, né? Já que a dinâmica do futebol funciona justamente por meio do uso de escalações. Então, visualização gráfica não simplesmente partem do princípio lá, como se nós estivéssemos usando histogramas ou gráficos de pontos. No final das contas, também podemos estar utilizando atributos que a própria área oferece para a gente. No caso, temos um formato de um campo de futebol, então podemos utilizar isso a nosso favor para montar a escalação, beleza? Então vai ser esse o nosso produto final, iremos desenvolver agora nesta aula. A grande questão aqui, deixa eu voltar para o RStudio. A grande questão aqui agora é que antes da gente de fato entrar, existe um problema. Nas aulas passadas eu mostrei para vocês um problema com as fotos, tá? Porque as fotos não estavam funcionando. O site do SouFifa lá mudou a forma como fazer as fotos, como disponibilizar as fotos. E aí eu descobri um padrão porque tem uma relação com o valor que a gente tem, que a gente criou, tá? Então, que está, na verdade, o nome original da variável foto no banco de dados tem relação com o novo nome agora que ele recebeu. E aí, no caso, só é necessário mesmo fazer algumas adaptações aqui na string, já que cada foto é uma string, né? Então, a gente precisa meio que modificar ela para a gente conseguir estar buscando as fotos verdadeiras, né? As verdadeiras fotos. E aí, no caso, a gente precisa criar, então, aqui, ó, eu vou, na parte 1 do nosso tratamento de dados, eu vou mudar aquele vetor, como a gente fez todos esses tratamentos para essas outras variáveis, eu vou também mudar para a nossa variável de foto, né? Então, eu vou criar um objeto chamado photoIDs, e aí o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um str, extract all, então a gente já tinha visto esta função, anteriormente aqui, ó, nós vimos essa função aqui, ó, nós utilizamos ela num outro momento para fazer aquela separação do height, né, que estava em polegada, né, e aí no caso agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai utilizar um outro critério, que é justamente a contrabarra. Aí é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu quero pegar dentro, eu quero utilizar, deixa eu ver, data, que é o nosso banco de dados, foto. Então olha só para a gente ter uma noção, data foto é esse cara aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma foto, tem várias fotos aqui, ó. Então ele tem esse critério aqui, ó. Sou CDN, sou FIFA, player, aí ele vem os números dele aqui, ó. E aí é isso que a gente vai estar modificando aqui. Ah, aqui no meu caso ele já está modificado. Eu esqueci de fazer isso de eu mudar, tá? Mas no de vocês vai estar, não vai estar neste formato aqui, tá? E é justamente isso que eu gostaria de estar mostrando. Deixa eu até fazer de novo. Deixa eu importar ele de novo aqui, que daí a gente vai executando.
Então, deixa eu pegar esses caras aqui, porque aí a gente vai poder reproduzir. Mas ele vai ter que ficar nesse formato, é bom que a gente já pode entender já como é que ele vai ter que ficar. Beleza? Tá, então agora voltamos aqui ao, digamos, o normal, né, que deveria. Então se a gente for olhar a data foto agora, tá lá, agora ele printou pra gente. Então olha só, esse é o formato, ó, 419, 19, 464, 4.png. E ele não tem que ficar nesse formato, então a gente vai estar arrumando. Então eu quero pegar todos os componentes, quero extrair dele, tá? Qual é o critério? Eu quero utilizar aquele mesmo que nós utilizamos ontem, barra demais, tá? Isso aqui é uma regex, eu não vou estar focando muito nisso aqui não, mas cada caso teria que mudar qual é a regex que nós estamos utilizando. E aí no caso eu vou estar utilizando aqui um simplify aqui true para ele ficar direitinho pra gente. E aí olha só, se eu usar aqui agora no meu banco de dados esse str extract all, ele vai me dar um banco de dados, olha só. Então ele pegou aquela primeira parte da contrabarra, a segunda parte da contrabarra e a terceira parte da contrabarra. Isso aqui é tudo igual, as duas primeiras são sempre iguais. E essa aqui que nós estamos interessados, tá? E aí no caso pode ver que tem umas que tem menos do que 6 dígitos, né? Então eu vou completar com 0 à esquerda aqui para eles darem 6 dígitos. E aí justamente isso que nós vamos fazer. Como nós estamos interessados na terceira coluna, então eu vou pegar aqui a terceira coluna. Esse é o nosso Photo IDs, né? Então, olha só, são as nossas IDs. Acabamos de capturá-las, ok? E aí, no caso, agora eu vou fazer Photo IDs, recebe quem? Um if else, então eu vou percorrer para todos os valores ali. Eu quero verificar o tamanho, né? Então eu vou o tamanho da string. Então eu uso essa função chamada nchar, e aí eu vou pegar Photo IDs. E aí eu quero saber o seguinte, se esse cara for diferente de 6, então o tamanho dele é diferente de 6, então agora eu quero fazer justamente aquela concatenação com zeros. E aí eu vou usar uma função chamada paste zero. Ele cria concatena strings. E aí eu vou usar uma função chamada dentro dele, eu vou chamar um strrep. Então ele vai repetir um certo caractere o número de vezes que eu quiser. Qual é o caractere que eu quero? O zero. Quero que ele repita o zero para mim. Quantas vezes agora? Eu quero que ele repita 6 menos o número de caracteres de um nchar, porque é o tanto que ele vai precisar de completar com zeros. Então esse aqui é o número de observações que eu vou querer completar no nosso nchar, beleza? E aí no caso agora, então tá aqui o nchar, né? Aí fechei o strrep, eu quero que ele concatene isso com o nosso photo IDs agora. Então eu vou ter aquele conjunto de zeros com o nosso photo IDs, que vai completar. E aí por fim agora, eu quero que ele coloque se, aí agora eu estou na condicional. Então essa aqui era a condição, esse aqui é o valor se verdadeiro, e agora o valor se falso. Então se ele tiver 6 caracteres, ele simplesmente repete para mim o photo IDs, tá? Então é assim que funciona o nosso if else. Então deixa eu executá-los, esse comando. Photo IDs agora, olha, vai estar todo mundo com 6 caracteres, da forma como a gente esperava. Onde não tinha 6, ele completou com zeros à esquerda, tá? E aí agora nós vamos fazer Photo IDs também. Vai receber um str extract all. Opa, extract all. Opa. E aí agora eu quero fazer o seguinte, no meus Photo IDs eu quero separá-los, porque no formato original os 3 primeiros caracteres é a primeira contrabarra, fica lá dentro da primeira contrabarra, e os outros 3 ficam na segunda parte da contrabarra, então eu quero separar essa minha string em 2 partes de tamanho 3, então eu vou usar um str extract all. Qual vai ser o critério que eu quero utilizar? Então de novo agora é uma regex, tá? Então esse aqui é o critério. Isso aqui vocês podem estar estudando depois para ver o que ele significa. Mas, assim, o que eu estou fazendo é uma regex que pega 3 caracteres. Então, é isso que ela faz. E aí eu quero utilizar aqui simplify igual a true também. E agora, finalmente, se eu executar, olha, eu vou ter quebradinho as nossas IDs em 2 partes, ok? E aí agora sim eu vou substituir o nosso dados, então o nosso banco de dados. Então data recebe data. Agora vem aqui o mutate, eu vou mudar a variável foto, né? Então foto vai receber quem? Eu quero que ele faça essa concatenação, então é um paste zero de quem? Então tem aquele padrão lá, ó, eu tenho já ele anotado aqui, que era toda aquela primeira parte da URL, de onde nós vamos buscar, que é cdn.sofifa.com/players. Agora aqui vai vir a primeira parte do nosso
Photo IDs. Então vem aqui, ó, Photo IDs, primeira coluna, ok? Na segunda parte agora vai vir uma contrabarra, vai vir uma barra, né? Contrabarra não, uma barra. Depois vai vir o Photo IDs 2. Finalmente agora, por fim, ele vai ter que colocar barra 19 underline 60.png. Então essa foi a mudança agora que ocorreu na foto, né? Antes era algum critério, acho que era 419 e botava aquele número. Agora ficou o número, o segundo número e 1960 para todo mundo, tá? Então agora sim, a gente rodar esse comando, a gente vai conseguir modificar o nosso banco de dados, a parte de fotos. Só para a gente dar uma olhada, ó, data foto agora, tá lá, então mudou, é CDN FIFA, CDN sou FIFA, e aí tá lá, agora no jeito que ele deveria. Inclusive se a gente pegar uma dessas URLs, não sei qual que é essa, mas se eu jogar aquela no Google, opa, não é exatamente isso que eu queria não, eu queria só jogar ela aqui. Tá bom, esse é o jogador que nós temos, tá vendo? Ele encontrou a imagem do jogador. Então, isso daí agora mostrou que está funcionando, que está correto, tá? Então, essa foi a primeira parte. Já fizemos a mudança no nosso banco de dados. Bom, como eu rodei tudo, eu vou estar rodando toda essa parte de novo aqui, tá? Só para mesmo para para ver se está tudo ok. Então, eu vou rodar até o final. A última coisa que nós fizemos foi justamente esse trabalho aqui com a nossa formação que nós queríamos formar. Queríamos utilizar um time com aquela formação 4-4-2 que a gente havia especificado, beleza? E aí é nisso que a gente vai estar focando agora nessa última aula. Bom, mostrar aquelas tabelas não foi assim a melhor das opções, né? No relatório vai ficar legal na hora que a gente fizer o nosso relatóriozinho final ali, tá? Mas não vai ser assim, ainda não é uma forma única de se visualizar, né? Não é tão atraente também. Aqui ele está fazendo todas as plotagens, todos aqueles gráficos, tá? Então realmente ele vai demorar um pouquinho aqui ainda para rodar, porque são 27 tabelas. Deixa ele fechar esse cara aqui de uma vez. E aí no caso aqui, ó, eu já vou adiantando pra gente enquanto ele roda, tá? Já terminou de rodar. Aqui estavam todos os nossos gráficos, né, que nós geramos. Eu vou fechar esses gráficos, eu não quero utilizá-los por enquanto. E agora aqui eu vou iniciar a terceira parte do nosso script. Então a segunda parte foi a análise dos dados, né? Então a gente fez a análise. E aí no caso agora eu vou deixar já essa terceira parte aqui, ó, como sendo da parte 3 do nosso script, que vai ser justamente a escolha do time. Escolha do time, tá? Então, seria essa parte terceira aqui. Esse aqui a gente já tinha visto, né? As nossas tabelas, é justamente isso aqui que nós estamos vendo. Tem o top 10 aqui de jogadores para aquela posição, tá? Só que aí agora eu quero fazer o seguinte, eu quero selecionar de fato o meu time, né? Conforme nós especificamos de acordo com essa formação. Então eu vou criar aqui uma variável chamada selected team, tá aqui. Eu quero que ela pegue o seguinte, eu vou usar uma função chamada reduce rbind para quê? Porque eu tenho listas aqui então, né? Então eu tenho tenho uma lista de data frames, então eu vou usar o rbind para juntar essas listas de data frames. Então vamos ver esse reduce de uma função que vai fazer o seguinte, é um lapply que vai percorrer essa lista. Eu quero que ele percorra qual lista? Essa fit outlier pos aqui, ó, que tem todas as posições, ls, ok? Então eu quero que ele percorra essa minha lista e aí ele quer que ele execute uma função. Então uma função que vai receber um objeto chamado pos, que é uma position. E aí o que ele vai fazer dentro desta position? Bom, simples. Eu quero que ele pegue o position, a parte de outlier, porque tem o plot e o outlier. Então eu quero que ele pegue a parte do outlier, que é a tabela, né? E aí eu quero que ele pegue a primeira linha. Simples isso. Então para todo mundo ele vai pegar, para todas as 27 categorias que nós temos, para as 27 posições, o que ele vai fazer é pegar essas 27 e jogar como se fosse numa coisa só. Opa, aqui faltou terminar o comando. Numa única tabela com o primeiro, o top 1. Vai pegar o primeiro jogador. Então agora vai ser uma tabela com as 27, com cada linha sendo o jogador de uma posição, tá? Então é só isso que a gente fez nesse cara. E aí no caso eu já vou fazer uma coisinha aqui, porque eu sei que tem um jogador aqui que é o Gustavo, acho que é Gustavo Guedes, alguma coisa assim, o nome dele. É Gonçalo Guedes o nome dele. E aí eu quero mudar porque o nome dele ficou muito grande, tá? Então eu vou dar uma modificada no nome dele. Eu vou botar G Guedes, tá? Então eu vou mudar aqui, ó, name.
name, vou mudar a variável name. Nessa tabela que a gente mudou com os 27 jogadores, tá? Então, name eu quero que ele verifique, ó. If else, eu quero ver se name for igual a Gonçalo Guedes, que é o jogador que eu quero mudar o nome. Gonçalo Guedes, tá? Então, se esse for o nome dele, eu quero que ele substitua para mim por g.guedes. Só mesmo para simplificar. Caso contrário, ele me retorna nome. Ok? Então, fechou aqui o nosso mutate. Opa. Ok. Deixa eu comprimir de novo isso aqui. Ok. Tá, fez o mutate. E aí, finalmente, agora eu quero pegar somente os jogadores da minha posição. Ó, se eu só rodar esses caras aqui, pronto, tá funcionando normal. Tem o Gonçalo Guedes, tá lá, são 27, ó, tá vendo? Eu quero pegar somente os da posição que eu vi aqui, que era a 442, tá? Então eu já sei quais são essas posições lá. Então eu vou pegar, ó, são as linhas 6, 8, 18, 9, 19, 13, 11, 21, 23, 14 e 24. Bom, pode parecer esquisito, mas é justamente se tem 24 posições, 27 posições, eu quero pegar somente essas aqui, ó, essas 11 que eu destaquei aqui, que seria quem formaria a nossa formação 442, tá? Então, elas estão nessas linhas aqui, exatamente. Então, eu já tinha visto qual que era, somente para simplificar o nosso processo. Aí, agora, se a gente rodar esse cara, ele vai ter 11 linhas apenas, tá vendo? Apenas 11 linhas, que são justamente os jogadores da formação que nós montamos, tá? E aí, agora, finalmente, eu vou utilizar também, eu já vou facilitar pra gente uma questão aqui, ó. Eu vou simplesmente colocar, pode parecer esquisito, mas na hora que eu for falar um pouquinho mais para frente do gráfico, vai ficar mais claro, tá? Eu vou botar um vetor, vou criar uma variável x, que ele vai receber 10, 30, 30, 25, 25, 65, 55, 55, 65, 85 e 85. E aí agora no y é C 50, 90, 10, 65, 35, 85, 65, 35, 15, 61 e 39. Bom, muito estranho, né? Muito esquisito. O que são esses números todos aí, tá? Que a gente acabou colocando aqui, que eu acabei enfiando aqui para vocês sem sentido algum. Bom, eles nada mais são do que coordenadas. Como eu disse, nós estamos interessados em fazer aquele gráfico do campo, né? Então, se a gente olhar aqui direitinho no gráfico já, pode ver que é um campo. E aí, no caso, no ggplot, ele vai entender o campo como se fosse um plano cartesiano aqui, ó, de 0 até 100. Então, esse ponto aqui é o ponto 0, 0. Esse aqui é o 0, 100. Esse aqui é o 100, 100. E esse aqui é o 0, é o 100, 0. Entendeu? Então, é assim que a gente vai montar. Então, eu preciso falar para as coordenadas dos cardzinhos justamente aonde que eu quero no plano cartesiano. Então, se a gente olhar para o Buffon, que é o primeiro jogador, ele é o x igual a 10 e y igual a 50. Então, x igual a 10 e y igual a 50, que é a metade. Então, é isso que eu estou determinando aqui, ó, onde que eu quero que sejam as posições no plano cartesiano dos nossos cardzinhos, tá? Então, foi isso que eu fiz para cada um dos jogadores, na posição que eles vão assumir, ó. Então, vai ser dessa forma aqui, ó, que eles estão recebendo, tá? É isso que ele vai fazer. E aí, no caso, esse aqui é o nosso objeto Selected Teams. Então, tá lá os nossos jogadores, são 11 jogadores, né, que nós estaremos plotando. Tem todas as informações, então ó, tem 93 colunas esse banco de dados, tá? Mas somente dos jogadores que nós selecionamos. E também uma variável chamada x e uma variável chamada y, que é a coordenada onde ele vai receber no campo. E aí, ok. Agora, o que eu vou estar fazendo? Bom, por enquanto, então, já tá bom, né? Vamos fazer o primeiro gráfico nosso. Vou botar aqui, ó, parte 4, então. Deixa eu copiar daqui de cima. Essa aqui foi a escolha do time. Já fizemos a escolha. Então, agora, finalmente, o que a gente vai fazer é a parte 4 vai ser o gráfico, tá? O gráfico da escalação. Vamos lá. Gráfico da escalação. Ótimo. Bom, o que eu vou fazer nesse gráfico, então? Vou criar aqui
A gente tem um banco de dados já, que é o banco de dados... deixa eu ver aqui rapidinho. Na verdade, pessoal, eu confundi aqui uma coisa aqui, tá? No meu próprio script, mas aqui, ó, a gente vai utilizar, só que esses caras vão ter outra coisa. Nesse Selected Team, onde tinha os 27 jogadores, né? Peguei o top 1 dos 27 jogadores, das 27 posições, na verdade. O que eu vou fazer aqui, na realidade, não é isso. Eu vou criar aqui um mutate. O meu mutate, eu vou botar a posição deles. Nesse banco de dados está sem a posição. Então eu criei aqui um position, vai receber justamente quem? O names da minha variável aqui, ó, fit outlier pos. Dessa minha lista, tá? Ele vai carregar justamente como nome dos objetos, ó, todas as 27 categorias, tá vendo? Então eu vou colocar como sendo uma variável chamada position nesse banco de dados, porque a gente vai precisar. E aí no caso, só para facilitar, eu vou botar aqui um select, só vou mudar a ordem da gente estar visualizando. Então select, eu quero que ele visualize primeiro position e depois eu vou usar uma variável chamada everything. Então ele vai colocar tudo do jeito que estava, mas colocando position na primeira posição. Então esse é o meu objeto selected team, tá? E aí agora sim eu vou fazer a minha formação. Então eu vou criar um objeto chamado formation 442 data. E aí ele vai ser quem? Meu selected team, ok? E aí sim, agora eu vou fazer as minhas mudanças. Então eu botei o mutate, botei o meu slice e botei aqui as minhas coordenadas. Então agora eu consegui montar o meu objeto 44.2 data, ok? E aí sim, agora eu posso fazer meu gráfico que vai fazer o seguinte. Eu quero que ele pegue formation 442 data. Eu quero agora fazer um gráfico, um ggplot. Quem vai ser o meu eixo x e y? Bom, x é igual a x, y é igual a y. De quem? Desse banco de dados, que possui essas variáveis, x e y, formation 4.2 data, ok? Então agora eu vou continuar. Existe um pacote que eu achei na internet que ele faz justamente o trabalho cria esse campo da imagem que nós estamos visualizando. Então ele cria esse campo aqui pra gente. E aí o nome desse pacote, eu vou adicionar ele aqui em cima, ele se chama Library GG Soccer. Soccer. Tá vendo? Então, esse pacote aqui, quem vai estar fazendo esse trabalho para a gente, tá? E eu já vou adicionar aqui, vou adicionar um segundo pacote, que é o GG Image. Então, esses dois pacotes vão ser utilizados. Esse aqui vai adicionar a imagem, esse aqui vai adicionar o campo para a gente estar trabalhando, tá? Teria como fazer manual, mas eles já facilitam algumas coisas. Então, se você não tem, lembre-se, use aquele comando install.packages antes de estar utilizando. E aí você coloca o nome do pacote, instala, e depois de instalar, você dá o library nele aqui para estar utilizando, da forma como nós acabei de mostrar, tá? E aí, beleza. Então, agora, no pacote GG Soccer que eu mostrei, a gente vai estar adicionando o campo, né? É a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo, adicionar o campo. E aí ele tem uma variável chamada annotate. Annotate. Nossa Deus do céu. Escrevi tudo errado. Tá aqui, ó. Annotate pitch. Tá? E aí esse annotate pitch aqui, ó, eu vou passar qual é a cor que eu quero estar utilizando para as linhas do meu campo. Então eu quero que ele utilize o white, tá? O fill, eu quero que ele utilize essa cor aqui, ó, Spring Green. Então, é um verdinho, tá? Que a gente vai estar pintando no nosso campo. Eu quero que ele adicione limites igual a false, não quero que ele adicione limites. Isso aqui eu peguei do próprio pacote, tá? Ele mesmo já faz essas recomendações. Eu recomendo vocês podem jogar no Google aí, GG Soccer, tá analisando que eles mostram direitinho como fazer. E aí, no caso agora, depois eu vou estar utilizando uma variável chamada ThemePitch, que vai adicionar o nosso campo, tá? Então, simplesmente se eu rodar isso daqui, ó, porque ele tá me dando erro. Não tá dando erro. Se eu simplesmente executar essa linha de código aqui, ó, ele já vai me dar um campo, tá vendo? Bonitinho o nosso campo aqui, certinho, tá? E agora o que a gente vai começar a fazer? Adicionar as coisas ao gráfico, tá? Ao campo. Então, depois do ThemePitch, então eu vou separar. Eu gosto de separar assim quando o gráfico começa a ficar muito grande, porque são seções, né? Então eu poderia salvar num objeto só e ir incrementando, mas eu também gosto de fazer assim, também funciona.
dou uma linha de diferença. E aí eu vou adicionar agora um geon text. É a primeira coisa que eu gostaria de estar adicionando. E aí agora, ó, eu vou copiar porque esses comandos eles são um pouco grandinhos, tá? E aí ele realmente, assim, eu vou só explicar, tá? Para ficar um pouco mais fácil da gente compreender. O que esses comandos aqui estão fazendo? Deixa eu fazer assim, depois eu volto. Eu quero adicionar nessas posições aqui, ó, 90, 102, eu quero adicionar o valor do time, né? Então, o valor do time, então eu utilizei aqui, ó, no X igual a 90 e no Y 102, o label vai ser justamente este paste aqui, ó, escrito o valor do time, esse contra barra 200, lembra que adiciona o símbolo de euro, e aí, ó, peguei no meu time, selected team, tá? Na verdade não é selected team tá com todo mundo, então é no formation aqui, ó, vai ser o formation 442 data value, então ele vai pegar, vai somar todos os valores dos jogadores e vou dividir isso por 10 a 6, né? E aí no caso eu boto um M na frente para ficar em milhão, senão vai ficar esquisito, tá? E aí no caso eu passei algumas opções, eu quero que o texto seja branco, a família do texto seja mono, tá? Eu tô mudando qual é o formato do texto, tamanho 6 e esse font face bold aqui, ó, para ficar em negrito. Se a gente executar, então agora ele já adicionou, aqui vai ficar um pouco esquisito, tá? Não ficou muito bom a análise desse cara aqui. Quando a gente utiliza ele para cá, ele fica um pouco melhor, tá? É que ainda como ainda não tem nada, ainda não adicionei título, ele vai ficar um pouco esquisito mesmo. Mas deixa aí que ele vai funcionar, tá? E ainda agora, no caso, o que eu vou estar utilizando? Vou passar para ele um comando que é o geon image, que vai adicionar as imagens ao nosso gráfico. Da mesma forma que eu falei, naquele GG image, ele faz isso. Então, ó, eu quero que ele adicione. E aí, o que eu estou querendo adicionar na realidade como imagem? É esse bgcard.png. Eu não falei para ele, esse aqui é o caminho da imagem, né? Eu deveria ter essa imagem aqui no meu computador para estar adicionando o fundo de card aqui, ó, que vocês estão vendo. Que é onde nós iremos completar com os dados do jogador, tá? Então, mas a gente vai importar esse cara aqui. E aí, o que eu vou fazer para vocês? Olha, eu já baixei essa imagem, eu tenho até aberta aqui no meu computador, ó, deixa eu carregar para vocês, mostrar. Olha só, é essa aqui a imagem, tá? Que tem o fundo do card, tá vendo que tá vazio? A gente vai estar adicionando essa imagem aqui no nosso coisa para estar preenchendo com os dados do nosso jogador, tá? A questão é que eu vou deixar isso daqui também lá no link da atividade, da mesma forma como eu faço com os scripts, mas eu já tenho ela aqui no meu computador, então eu vou só copiar ela aqui, ó, para o nosso diretório. Eu vou salvar ela na pasta aqui do diretório. Então, se eu vier em Files, ó, já está aqui, ó, bgcard.png. Importante que ele esteja ali para você estar utilizando, beleza? Então, beleza. Então, adiciona os cards. E a outra coisa que eu vou estar adicionando, ó, é um geon image, só que agora eu vou estar adicionando como imagem, tá? A variável foto, que é do nosso banco de dados. Então aí já vai fazer isso pra gente, tá? Adicionei o tamanho, todos esses tamanhos aqui, pessoal, estão assim, porque eu já treinei, já vi exatamente a posição. Eu usei x mais 1,5 para adicionar exatamente a posição onde eu quero, com base no valor de x, tá? Então eu meio que só transladei, tá? Mas isso aqui realmente foi experimentação para achar qual seria a posição que eu gostaria de estar utilizando. E aí, beleza. Ah lá, já foi. Aqui, ó, ele falou que eu não preciso passar o nome da variável. Posso simplesmente utilizar value, já que o banco de dados já é o próprio Formation 44.2 data. Tá? Mas se eu já fizer isso aqui, ó, já aparece os cardzinhos com a imagem. Então, olha só, deixa eu botar no plot zoom. Olha lá, já dá pra enxergar o time, tá vendo? Já adicionei a imagem dos jogadores, ele já buscou já na formação qual era a foto que a gente tinha feito a alteração e também já adicionou o card nas posições que eu quis, né, que eu especifiquei anteriormente. Então, já temos bastante coisa aí, tá? Bom, continuando agora, deixa eu me organizar aqui, que eu me perdi um pouquinho. Tá, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou adicionar 3 labels, então eu vou utilizar aquela funçãozinha geon text. O que esses geon text vão estar fazendo? Eles também vão estar adicionados aí para vocês, esse script vai estar lá para vocês darem uma olhada, tá? O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tirar esse mais aqui no final. Bom, esse geon text, o que eu estou fazendo eu estou adicionando o nome
tá? Qual é o score dele e qual é a posição dele. Então são 3 informações que eu estou adicionando. E aí eu estou falando aqui, ó, que a cor eu quero que seja branca, aqui qual é a fonte, né, que é mono, tamanho 4, bold. Já na pontuação eu quero que ele seja amarelo, laranja, também com fonte mono, tamanho 5, bold, enfim. Estou falando somente das especificações do texto. E aqui tá as posições. Com base no parâmetro x, y igual a y, eu estou falando que eu quero que ele o x mantenha igual e o y caia um ponto. Então ele vai descer um pedacinho, tá? Para botar o nome. Agora o x não, já nesse caso aqui ó, da pontuação, ele vai andar um pouco para trás e vai subir um pouco. Então são especificações que a gente vai colocando. E aí, ó, se eu executar, agora ele já vai ter os nomes. Olha só, ele está puxando lá do banco de dados Formation 442 Data, tá? O overall tá lá. Aqui fica esquisito mesmo, porque é muito pequena a tela, tá? Aí aqui, quando a gente vê, fica bem melhor, fica bem diferente, né? Então, aqui ele já consegue, ó, já puxa o nome e já coloca onde eu quero. Eu posso mexer naquelas posições e aí vai mudar justamente isso. É que eu já sei onde eu quero que fique bonitinho, né? Então, eu já adicionei, ó. E ele puxa essas informações lá do nosso Formation 442 Data, beleza? Ok, agora continuando, o que eu quero fazer? Faltou aqui, ó, se a gente olhar para os nossos cards aqui, ó, tá faltando essas posiçõezinhas aqui, ó, são essas qualidades, tá? Eu pesquisei no site da FIFA essas qualidades, tá? Para ver direitinho como é que elas são. E elas estão de acordo com o banco de dados, ó. Se eu botar na Formation 442 Data aqui, para vocês darem uma olhada, na segunda página aqui dos nossos dados, tá vendo que eles têm várias classificações, ó? Crossing, fishing, finishing, short passing, tá lá, tem um monte, tá vendo? Várias coisas. E aí, no caso, eu peguei as informações que a FIFA coloca nos cardzinhos dos jogadores, tá? É uma porção, e aí eu pego sempre os melhores. Só que para isso a gente precisa fazer uma mudança, que a gente precisa saber quais são dos jogadores as melhores características que eles possuem, tá? E aí, no caso, eu criei aqui uma forma de fazer isso. Por questões do tempo, tá, pessoal? Eu não vou conseguir estar escrevendo e falando para vocês. Mas eu vou mostrar mais ou menos o que aconteceu, ó. Eu chamei aqui, ó, Get Top Qual. Então, ele vai pegar as melhores qualidades de cada jogador. Então, o que eu fiz? Peguei o banco de dados, selecionei todas aquelas variáveis. Então, peguei a ID dele e também todas aquelas variáveis. Então, vai de Crossing até GK Reflexes, tá? E aí o que eu fiz? Eu criei umas variáveis que não existiam lá, tá? Mas que são utilizadas pela FIFA. Isso aqui eu fiz mais ou menos, assim, tendo uma ideia de como eu faria isso. Porque não tem muito especificado, não achei essas especificações na internet e não tem no banco de dados. Essas variáveis defending, passing, physical, não tem. Então eu criei isso com a média, por exemplo, defending. Eu falei que seria a média entre a interceptação, marcação, né, posicionamento, esse standing tackle aqui, sliding tackle, corte, né, da bola, enfim. Isso daqui são uma série de coisas que eu falei assim, bom, a média desses caras aqui então, daquele jogador vai me dar qual é o valor dele de defending. E aí eu arredondei, usei aqui, ó, round, com 0, para ele não ter nenhuma casa decimal, tá? Bom, foi isso que eu fiz, criei essas variáveis aqui que vocês estão vendo. Depois selecionei essas 11 características que a FIFA define, tá? Acho que são 11 mesmo. Se a gente for olhar aqui, ó. Não era pra fazer isso. Tá, dá pra ver aqui. Então agora tem todas as posições aqui, ó. Tá vendo? As pontuações para cada um daqueles jogadores, dos 11 que nós definimos. E aí, no caso, o que eu quero fazer é selecionar. E aí eu achei um script na internet que faz justamente isso. Ó. Eu renomeei, na verdade, para ficar com esse nomezinho curto, cada uma desses nomes, tá? Para ele caber no card, senão não vai caber, ele tem que ser essas 3 letras. Isso aqui é da própria FIFA que define. E aí eu achei esse script aqui, ó, que vai fazer justamente a seleção para cada linha. Ele vai achar quais são as melhores características. Se eu rodar, vai ficar melhor de vocês enxergarem, tá? Deixa eu botar aqui agora um view. Daí vocês vão conseguir enxergar. Olha só. Tá aqui a ID, então os 11 jogadores. Aí eu ordenei em ordem aqui, ó, de ordem decrescente, tá?
de todas aquelas qualidades. Então tem as 11 qualidades. E aí ele vai falar, para o primeiro jogador, a melhor qualidade dele é physical. Então, qual é o valor? É 54. Qual é a segunda melhor qualidade? É esse patch aqui. Qual é o valor? 46, tá? Então, ele falou para mim aqui justamente quais eram essas qualidades do jogador, tá? E aí, no caso, para o segundo jogador, a melhor já não é mais physical, é o patch. Qual o valor? 84. E o physical é o segunda, com valor 76. Para o terceiro jogador é power shoot, né? Acho que é power shoot isso aqui. Qual é o valor? 86. E a segunda melhor qualidade é o dribbling aqui, que é 84. Enfim, para cada jogador ele ordena de acordo com as melhores características dele, tá? Então a ordem aqui é decrescente sempre. É um scriptzinho que eu achei na internet que resolveu o problema, tá? E aí é isso que ele está fazendo aqui pra gente. Então agora esse get top qual aqui, a segunda coluna vai ter o nome da melhor qualidade dele e a terceira coluna vai ter o nome, o valor dessa qualidade que ele tem, tá? E aí o que eu vou fazer agora é justamente adicionar. Geralmente nos cardzinhos da FIFA são 6, tá? Mas não cabe nos nossos cardzinhos, teria que fazer uma adaptação melhor para estar adicionando. Então eu vou estar adicionando só 4 qualidades. E aí como é que são essas qualidades que eu vou estar adicionando? Deixa eu colocá-las aqui para vocês enxergarem. Bom, tá lá. E aí, olha só, eu peguei o nome, ou na verdade, o valor da primeira qualidade, então V1.2 desse meu banco de dados. E aí, depois eu adicionei o nome. Aí eu pego o valor e pego o nome. Aí aqui, do outro lado, eu tenho que inverter. Primeiro o valor, primeiro o nome e depois o valor. Enfim, são só adição desses caras. Então, todas as características também do texto, tá? Para o texto ficar bonitinho. E as posições, de acordo com o que eu achei que fosse encaixar aí com nos nossos eixos, tá? Se a gente rodar esses caras, olha, agora ele já vai adicionar. Lembrando que aqui fica feio mesmo, o negócio é olhar aqui, ó. Tá vendo? Então ele pegou, para esse jogador aqui, o melhor é o 84 Pat, e o segundo melhor, 76 Physical. Depois é o Dry, depois Defense, tá? E aí para os outros jogadores, por exemplo, Sérgio Ramos já não é. Para o Sérgio Ramos, o melhor é o Defense, então é 84. O segundo é Physical. Então é justamente isso. Eu ordeno para cada jogador as 6 melhores qualidades dele, no caso 4 melhores qualidades. E aí eu vou adicionando essas 4 melhores qualidades, tanto o nome quanto o valor, como texto aqui do nosso cardzinho. E as posições são com base no valor X padrão que eu defini para a posição do card, tá? Então é assim que nós montamos, para ele ter certeza que ele vai ficar padronizado aqui, de acordo com o que nós estamos interessados, tá? Então aqui, ó, já conseguimos montar o nosso card. Agora a única coisa que falta aqui para a gente realmente estar adicionando é o nosso título, tá? Então deixa eu botar um mais aqui também no final. Se vocês quiserem, pessoal, para ter uma noção melhor, vai mudando aqui um pouco essas características aqui, ó, essas coordenadas, que vocês vão enxergar justamente quem são esses valores, né? Como eles influenciam diretamente nas coordenadas, tá? Isso ajuda. Então eu adicionei um título, tá aqui, e adicionei também um subtítulo, que é justamente essa questão da formação, tá? Tá lá, já adicionei. O título tá aqui. Beleza? Então já temos bastante coisa. Só que ainda vou fazer uma personalização aqui ainda. Vou mudar algumas coisinhas. Essa aqui eu vou chamar de base plot, que é o nosso gráfico base, tá? Então tá onde tá as características as principais características do gráfico. Então eu vou chamar ele de base plot, ok? E aí agora eu vou adicionar também algumas características de personalização. Então quais são essas características aqui? Tá lá. Eu adicionei no theme, então eu adicionei eu quero que ele pinte a parte de fora também aqui do gráfico de verde, tá? Para ele não ficar só o campinho aqui com os golzinhos. Então vocês vão ver que ele vai ficar tudo verde. Vai ficar melhor de enxergar. Adicionei aqui, ó, no título, eu mudei a cor, mudei o título, né? Que era o bold. A fonte é mono. A cor tomato. Aí mudei aqui, ó, que eu quero ele no centro. Aumentei também a altura da linha, enfim, o subtitle também fiz algumas alterações, tá? Tudo isso vocês podem estar fazendo por meio desse elemento theme aqui do ggplot. E aí, no caso, vocês têm que usar tudo dentro desta função element text, já que nós estamos falando de texto. Isso aqui altera as propriedades do texto, tá? Gostaria de falar mais para vocês sobre isso, mas infelizmente é tanta coisa
E essas questões mais práticas, vocês conseguem pegar por aqueles livros de ggplot que eu mandei para vocês, beleza? Então, acredito que só tendo uma noção você já consegue. Então, tá aqui, ó. Já passei, lá. Tá lá o valor do time, 466 milhões. Eu acabei de perceber que eu não tinha feito a troca, então aqui na imagem que eu postei para vocês está errado, né? Aqui tá 1.309, eu peguei dos 27 jogadores e não dos 11 jogadores. Então o preço, na verdade, desse time é 466 milhões, tá? De euros, e não de acordo com o que está na imagem, tá vendo? A gente acaba errando de vez em quando aí e vai mudando. Então, tá aí, ó, tá as informações dos jogadores, já tem tudo adicionado, tá? As fontes, tá ok. Olha a parte de trás do gol agora, tá vendo que tá verde, né? Então, essa parte aqui não faz parte do gráfico, então por isso ele não pintou. Mas a parte de fora daqui do campo, ele pintou de verde para ficar bonitinho, tá? Então é isso, já conseguimos fazer o nosso campo, né? E aí finalizamos, então. Então, se a gente mudasse aqui, ó, quais são os jogadores, isso automaticamente mudaria quais são as carinhas dos nossos jogadores aqui, tá? Por exemplo, eu não quero que seja o 6, eu vou fazer uma mudança aqui só para vocês verem. Eu quero que seja o jogador 7. Então eu peguei slide 7. Não vai fazer nenhum sentido algum, já que ele não é goleiro. Mas vocês vão poder ver que agora rodar todo mundo aqui, ó, ele vai conseguir fazer o gráfico, só que vai mudar quem é o jogador, tá vendo? Deixa ele abrir, ok, tá vendo? É o Rames Rodrigues, inclusive, o jogador que entrou aqui como sendo o goleiro, mas mudou tudo, tá vendo? É o padrão, então o número, quais são as características dele, tudo isso é tudo padronizado, é para geral, só depende realmente da posição, da posição não, de achar quais são os jogadores. Coloca os jogadores na posição que está aí, de acordo com o que deve ser colocado, ó, no X e no Y. Se mudar a formação, precisa mudar esse X e esse Y, porque é ele que vai adicionar os cards. E aí aqui, ó, você não precisa mudar nada, esse aqui já fica padrão, não muda. Tá? Você só muda o quê? Qual é este cara aqui, ó. Este é o único ponto que você precisa mudar se você quiser mudar a formação. Mudar os jogadores que estão sendo selecionados, tá? No máximo aqui, ó, esses dois aqui, ó. Se você não quiser pegar o melhor, se quiser pegar outro, então também teria como mudar. É só mudar, botar exatamente quais são os 11 jogadores que querem ser selecionados e passar aqui, ó, nesse X e nesse Y, qual é a formação que você está utilizando. Todo o resto é exatamente igual, inclusive a boa prática seria colocar tudo isso dentro de uma única função, tá? Mas como a gente não tem muito tempo para fazer isso, fica aí como desafio para vocês, jogar tudo isso para dentro de uma função e simplesmente modificar estas duas partes aqui, ó, porque é eles quem vão mudar as características, tá? Também fica aí como uma dica, se alguém quiser fazer isso no Shine, o Shine é uma plataforma web para estar trabalhando justamente com essa questão interativa, né? De coisas de dentro do R, né? Tá? Então daria para implementar, e aí o jogador falaria qual é a formação e ele mostraria qual é o time que ele quer, que ele recomenda para ser utilizado. Também seria uma forma de tornar este gráfico interativo com o usuário e colocar isso na internet. É uma questão bem interessante mesmo, tá? Mas lembrem-se, isso daqui não precisa modificar. Se vocês quiserem modificar os jogadores do seu time, basta modificar essas duas características aqui, ó. Nessa primeira, você vai mudar qual é justamente a seleção. Aqui eu estou pegando de cada tabela, se a gente for olhar, Fit Outlier aqui, ó, tem 10 jogadores. Eu seleciono qual é o jogador, e aí eu poderia passar de maneira individual, sem utilizar o LApply, falar quais são os jogadores que eu quero, de cada uma das posições que eu quero, e aí depois no final ele vai montar essa formação. Gostaria de fazer isso porque realmente vai ficar bem legal, mas não vai ter tempo de estar apresentando isso para vocês, tá? Mas é uma posição, uma forma. E aí vocês podem deixar cadastrado também diversas formações com diversos valores para X e para Y. E aí no caso é só mesmo selecionar os jogadores que vocês querem. E aí depois executa tudo isso exatamente do jeito que tá, que ele vai fazer tudo certinho, tá? Então, isso daqui finaliza o nosso gráfico. Eu espero que vocês tenham gostado do gráfico, tá? Eu acho que foi muito interessante. É uma forma de visualizar bem aqueles nossos gráficos que nós tínhamos antes, são os gráficos com os gráficos de pontos, aquilo ali, tudo bem, para análise estatística isso é muito relevante, mas no final o que o cliente quer ver mesmo é a escalação que você sugere para ele. Então também é importante que nós tenhamos isso em mente, tá? Olha, o time com o Rames Rodrigues ele é mais caro, ele é 531,5 milhões de euros. Tá?
Mas enfim, agora para a gente terminar, então, o que a gente vai estar fazendo é colocar tudo isso dentro de um relatório, tá? Eu não vou fazer um relatório tão elegante assim, tá? Por questões do tempo mesmo, mas vai ficar assim um relatório já que vocês podem depois só modificar, adicionar comentários, que vai estar dando para fazer bem legal, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, criar um R Markdown, tá aqui. Vou colocar aqui, ó, relatório time FIFA 19. Pronto, tá lá, nome sou eu, Pedrinho Pacheco, HTML é o formato ok. Então ele vai criar aqui pra gente um relatório em R Markdown. Bom, lembrando, essa parte aqui, ó, já criou da forma como a gente queria. Essa parte a gente não mexe. E aí, no caso, agora, essa parte a gente remove, tá? Deixa só limpinho aqui, ó. Bom, se a gente for olhar para o nosso script aqui, a primeira parte era dos tratamento dos dados. Bom, tudo isso daqui não precisa aparecer no nosso relatório. Por quê? Porque eu não mostro nada, é só transformação no banco de dados, né? Não preciso disso necessariamente. E aí, no caso, deixa eu só fechar esse gráfico aqui. No caso, eles devem aparecer, mas não precisa aparecer como sendo para o relatório, né? Como visualização do relatório. Aí eu vou fazer e colocar eles para eles não aparecerem, tá? No caso aqui, ó, eu vou estar utilizando para adicionar um chunk, ó. Chunk está aqui, é Ctrl Alt I, então Ctrl Alt I. Vou adicionar todo mundo aqui dentro, então olha só, lembrando, ele vai fazer a importação dos pacotes, vai fazer a importação dos dados, vai fazer a transformação dos dados. Ele só não vai mostrar nada pra gente, tá? Aí eu vou fazer um vírgula aqui, ó, echo igual a false. Então ele não vai mostrar nada aqui pra gente desse script, tá? Talvez ele mostre só uns warning aqui, depois a gente vê se ele realmente vai aparecer pra gente retirar esse warning, tá? Depois vamos fazer um outro chunk aqui, ó. E aí a gente vai fazer aqui, ó, parte 1. Vamos mudar só os nomes, né? Não, vou botar aqui, ó. Depois o que a gente vai fazer? É análise dos dados, correto? Então, na análise dos dados, o que eu vou adicionar é um título aqui. Vou botar 2. Eu quero que ele seja... análise estatística. Beleza? E aí, olha só, eu já vou adicionar. Esse view data eu não vou colocar, não quero ver o banco de dados. Aqui ó, ele já vai fazer o primeiro gráfico, aqui o segundo gráfico pra gente. Aqui ele adiciona, aqui ele faz o modelo e aqui ele faz a tabela do modelo. Então, já vou adicionar esses carinhas aqui dentro. Ok, tal data. Tá. Se a gente quisesse ir comentando, então cada parte dessa aqui ó, poderia ser um chunk separado. E aí depois de cada chunk, adiciona um comentário, como se fosse texto, igual eu fiz aqui. E aí depois a gente vai adicionando, né? Por partes, ao invés de colocar tudo num chunk só, como eu fiz. É porque não vou conseguir fazer comentários, né? A respeito dos resultados. Vou simplesmente conseguir mostrá-los. Então, por isso eu coloquei todos juntos. Mas poderia separar em chunks e ir escrevendo, adicionando subseções, né? Como vocês viram, subseções a gente adiciona aqui com o jogo da velha aqui, adiciona 2, 3 para diminuir texto, né? O tamanho do texto. Mas é assim que a gente faz. Então aqui fez uma mudança no banco de dados também. Essas coisas aqui não precisariam aparecer, tá? Mas tudo bem, para aparecer, não tem problema. Aqui, ó, então, aqui ele vai fazer um outro gráfico pra gente também. Vai fazer aquela análise da proficiência pelo valor de mercado. Vou adicionar essa parte aqui no final. Bom, o que mais? Aqui, o que ele está mostrando pra gente? É simplesmente a tabela, né, com os jogadores. Então, deixa eu adicioná-los aqui. Calculou os resíduos, ó, e aí ele ordenou. Aqui eu peguei os nomes, criei os outliers, mudei os nomes dos outliers. Botei aqui essas duas características. Bom, como a gente pode ir ajustando, né? Vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Apertei Ctrl S, tá? Mas vocês podem clicar ali em cima no Save. Aí eu vou botar aqui, o nome vai ser Relatório FIFA 19. Pronto, salvou o nosso RMD. Agora eu vou rodar esse meu Knit aqui, ó. Knit the current document. Ctrl Shift K. Então, tá aí, vamos ver se ele vai rodar.
Prontinho, pessoal, ele rodou o relatório, ele já abriu, ó. Tá vendo? Ele não botou aquela parte inicial, mas depois a gente pode tirar essa parte aqui também. Aí vem aqui, ó, análise estatística. Então ele mostrou o nosso gráfico do ggplot, ó, um gráfico bem bonito, tá vendo? Aí depois poderia adicionar comentários aqui, ó. Aí depois ele mostra de novo esse outro gráfico já com log, né? Ok, aí passou, aí fez o ajuste de modelo, então ele mostrou o resultado do ajuste do modelo também, que é algo bem interessante. Aqui, ó, já fez, ó, as seleções desses principais jogadores, então ele já fez, já mostrou aqui pra gente. Bom, aqui o que ele fez aqui? Ah, ele printou pra gente esse resultado, a gente precisa tirar, tá vendo? Porque isso aqui polui, né? Não tem nada a ver, são só propriedades do gráfico. Então a gente precisa tirar essas informações aqui para ele não mostrar, ok? Então a gente vai tirar esses caras também. Depois aqui, ó, o que ele fez aqui pra gente? Bom, ele mostrou, mas também não precisaria mostrar essa tabela aqui não tem necessidade. Aqui ele não mostrou os resultados, né? Ele só salvou. Então é outra coisa que a gente precisa estar adicionando também aqui ao nosso relatório, tá? Então vamos fazer as modificações. A primeira coisa, eu não quero que ele mostre os códigos, eu não vejo necessidade. A pessoa não precisa ver nada disso que tá acontecendo. Então eu gosto de passar um echo igual a false, primeira coisa, tá? Depois, o que a gente vai fazer? Eu não quero mostrar esses resultados aqui não preciso. Na verdade até posso mostrar, mas mostrar só as posições aqui, ó. Só algumas coisas. Vou mostrar a ID, vou botar o nome, a idade, a nacionalidade e o overall. Só isso que eu vou mostrar aqui, tá? Já que é apenas uma visualização. Então vou botar select name, age, nationality e overall. Pronto, agora vai melhorar a visualização. Vou estar adicionando também, olha, um outro pacote que eu vou adicionar ele aqui, ó, library, que é o Kinit R, tá? E aí o que o Kinit R vai fazer é permitir eu fazer umas tabelas mais bonitinhas. Então aqui, ó, onde a gente faz a apresentação da nossa tabela, eu vou passar esse cara dentro de um cable. Pronto, passa uma função chamada cable e aí ele vai fazer o print da nossa tabela. Bom, aqui ele fez o outliers players, mas ele não mostrou, então preciso mostrar também, tá? Então eu vou botar aqui, ó, cable outlier players. E aqui tá os nossos gráficos, tá? Na verdade aqui não vou mostrar aqui não. Essa parte aqui é aquela parte final, né? Que a gente vai mostrar depois. Então, deixa assim por enquanto. Depois a gente faz aquelas formações, a gente vai mostrando todas as tabelas. Então, deixa para daqui a pouquinho eu apresentar isso para vocês, tanto o gráfico quanto coisa. Bom, a gente precisa tirar aqueles warnings também, né? Então, deixa eu adicionar isso. Aqui, pessoal, olha, achei na internet, aqui ele faz as opções que nós temos. Então, para tirar o código, para tirar mensagens, tá? Então, eu vou adicionar isso também, não quero que ele adicione mensagens. Adiciona aqui. Eu quero também que ele tire o warning, tá? Para ele, caso tenha algum problema de mostrar os gráficozinhos, então também tira o warning. Beleza. Vamos ver se ele vai rodar. Ctrl Shift K. Bom, pessoal, a gente pode ver que a tabela ele já modificou a forma de mostrar, já ficou bem melhor, tá, do que seria antes. Mas ele ainda não tirou essa questão aqui ainda não, então eu preciso tirar justamente esta questão aqui do gráfico, que ele mostrou todo mundo. Deixa eu modificar aqui então ainda. Bom, pessoal, faltou eu adicionar aqui, ó, esse results igual a hide, para ele esconder todo aquele texto que estava aparecendo do gráfico, tá? E outra coisa também que eu esqueci de colocar é que eu tenho que colocar isso aqui em cima também, nesse daqui, ó. Para ele também tirar não somente o código, mas todas essas outras questões aqui. Para ele não mostrar nada pra gente, só mesmo executar os comandos em silêncio, né? Só que aí qual que foi o problema? Isso daqui acabou comprometendo o summary. O summary não está aparecendo. Então eu vou colocar o summary em outro chunk, tá? Então é importante fazer isso justamente para ele não carregar as informações dos outros. Então eu vou copiar aqui agora, vou colocá-lo num chunk separado, tá? Tá aqui, deixa eu adicionar. Aí, ó, tá vendo? Ficaram dois chunks agora.
e o Summary Fit está separado, só que eu ainda não adicionei qual é o chunk dele, né? Então Ctrl Shift I, tá lá, Ctrl Alt I na realidade. Pronto, agora sim eu consigo adicionar o Summary do Fit aqui, ó. E aí ele tem as opções normais, eu só vou botar Echo igual a False aqui, ó. Echo igual a False. E aí eu posso adicionar aqui, ó, subtítulos, então, vamos lá, gráficos, Deixa eu mudar aqui, então, botar o Fit junto com ele também. Pronto, e daí agora faz sentido, né? Colocar os chunks separados. Aí esse primeiro aqui vai ser análise exploratória, por exemplo. Análise exploratória. Aí agora aqui vai ser ajuste do modelo. Aí agora finalmente nessa última questão aqui, ó, nós iremos apresentar bom, vou botar aqui, ó, pessoal, seleção de jogadores, tá? Tá bom, então nome legal. Ok, então, agora se tudo der certo, a gente já vai conseguir rodar o nosso chunk aqui, ó. Ele já vai fazer a execução exata correta. Pronto, olha lá, pessoal. Então tem aqui a análise exploratória, tá, os dados gráficos que a gente fez, o ajuste do nosso modelo, ok? E a seleção de jogadores também apareceu exatamente conforme nós esperávamos, tá vendo? Que legal que nós conseguimos fazer já. Bom, vamos terminar então. Agora vem a outra parte, já fez a seleção de jogadores, né? E aí a gente pode apresentar agora todas essa, justamente a escalação do time, né? Vou botar aqui, ó, para uma formação 4.4.2. Então, já vou adicionar isso aqui já como sendo um dos subtítulos que nós iremos apresentar aqui embaixo. Então, ó, formação 4.4.2. Ok, já apareceu já. Aí agora a gente vai apresentar dentro do nosso chunk justamente isso daqui, ó. Então ele vai mostrar as tabelas, tudo bonitinho pra gente, da forma como a gente esperava, tá? Então, roda aqui. Só que aí agora, outra coisa. Aqui, ó, para mostrar as tabelas bonitinhas, a gente tem que chamar aquela função cable. Não na parte do gráfico, tá? O gráfico fica ok. É somente aqui, ó, nessa parte. Então, vou vir adicionando em todas essas segundas linhas aqui, né, do código. Pronto, pessoal, adicionei aqui o cable para todo mundo aqui, ó. Então tem que lembrar de abrir e de fechar o cable, tá vendo? Tá todo mundo com o cable. Então agora ele já vai conseguir apresentar pra gente todas essas posições aqui, todos os gráficos também, tá? Isso é uma característica importante. Prontinho, pessoal, gerou, olha só, a formação 4.2, olha lá, ele mostrou quais são os goleiros, as posições. Aqui ele identificou esse cara, aí ele não mostrou todos pelo tamanho, tá? Mas aí ele mostrou aqui na tabela, então apareceu também legal, todos os jogadores, tá? Nós teríamos aqui também, ó, os nossos laterais, tá vendo? Apresentou todos. Dá pra ver direitinho. O problema é que ele ainda tá mostrando aqui o comando. Eu esqueci de tirar o eco igual a falso. Então aqui ó, apresentou os jogadores também. Aqui também ó, apresentou todo mundo. Tá lá, todas as posições da nossa formação, né? Então ele conseguiu apresentar isso no relatório. É uma coisa bem legal de estar se mostrando, tá? Mas aqui a gente precisa passar agora echo igual a false. Pra ele não ficar mostrando o código que gerou isso, tá? E aí finalmente agora faltou essa última parte nossa aqui, que é justamente de estar criando o gráfico, né? Então vou criar uma subseção aqui. Ó. Gráfico da escalação. Pronto, agora Ctrl Alt I, tá todo mundo aqui dentro. Eu vou botar um echo igual a false para não esquecer de uma vez. Tá? E aí finalmente agora botar o nosso gráfico aqui, ó. Ele vai fazer o plot do gráfico. Beleza, vamos ver como fica. Aqui agora adicionou todo mundo, ó, tá vendo? Vai fazer o gráfico bonitinho pra gente. Vamos verificar então? Prontinho, pessoal. Apresentou aqui, ó. Ele ficou pequeno, né? Então não ficou muito bom a forma como ele apresentou aqui. Então a gente vai estar só modificando isso para ele apresentar o gráfico maior, tá? Para ele caber e ficar legal, de acordo com o que nós queremos que ele apresente.
Só um detalhe, aqui ó, tá vendo que ele ficou sem o fundo? Também temos que adicionar isso na parte de seleção de jogadores, tá? Essa parte de theme minimal. Então, fazendo essas pequenas correções aí, a gente vai chegar agora no resultado final do nosso gráfico. Então tá aqui, pessoal. Eu tava vendo também porque tava aparecendo aqueles tanto de lista de gráfico, eu tava achando aquilo muito esquisito, mas é porque aqui, ó, depois nesse gráfico da seleção de jogadores, que é justamente quem tá sem o theme minimal, tá sem um mais aqui, ó. Então esse mais é fundamental para ele continuar fazendo aqui, adicionando as questões que estavam faltando. Então é por isso também que tava mostrando aquelas questões dos gráficos, tá? Então precisava adicionar esse mais aqui nesse gráfico que faz análise do valor pelo score do jogador, né? Pela proficiência. Bom, então, pessoal, eu tive que dar uma pesquisada aqui, tá? Realmente para colocar, achar, né? A posição, o tamanho ideal para as nossas imagens. E aí é o seguinte, o que eu vim adicionando? Em todos esses nossos blocos aqui, que possuem imagens, né? Os que não têm imagem não precisa, mas os que têm imagem, você passa outras configurações. Olha, eu passei o tamanho da imagem como sendo 15, a altura dela, a largura, a altura como sendo 15 também. E aí eu passei também que eu quero que ele ocupe toda a linha, tá? Pra gente não ficar com aquele gráficozinho pequenininho. Então eu aumentei o tamanho da imagem e também falei para ele pegar toda a linha, tá? Então eu passei essas informações porque aí realmente diminuiu o tamanho do texto, né? Aumentou o tamanho da imagem. Eu achei que ficou bem melhor pra gente enxergar, tá? Então assim, adiciona essas informações nos seus chunks, tá? Que possuem aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, coloquei todos os gráficos aqui eu também no nosso gráfico final da escalação, tá? Então é só adicionar esse tamanho aqui que ele vai fazer. Aí você vai mandar compilar, lembrando que demora, tá, para compilar, é normal que ele demore um pouco, então porque é pesado, é muita coisa para ele estar rodando no nosso relatório, mas esperem um pouquinho que ele vai aparecer, tá? E aí, ó, depois de ter rodado, esse aqui ficou sendo o nosso resultado final, tá vendo? Os nossos gráficos, ó. Aí os pontos, os gráficos ficam bem maiores, o texto fica menor, então se você quiser aumentar um pouco o texto, então você diminui um pouco aqui, ó, esse fig size aqui, de 15 em 15, bota 10 talvez, possa ser melhor, ou 12, alguma coisa assim. Eu gostei do 15, eu acho que o 15 ajudou principalmente a ver os nomes, ó, porque aí não tampou os nomes, na maior parte dos gráficos dá pra ver todos os nomes, então realmente assim, eu achei que foi melhor para tá visualizando, tá? Então realmente recomendo vocês estarem fazendo isso. Ok, pessoal? Se a gente quiser analisar agora no browser, tá aqui, ó, o gráfico final também, tá aqui o nosso relatório final. Poderia adicionar comentários, né? Mas ele faz toda essa análise pra gente já de uma vez, ó. Inclusive fica bem melhor de analisar as tabelas, né? Porque se nós formos olhar por posição, muitas das vezes a gente pegou só um jogador, né? Por exemplo, no nosso time pegou Daniel Alves, mas tinha uma gama de possibilidades aqui para quando caso a gente não quisesse um nível de jogador tão alto, né? A gente quisesse pegar um time mais mediano, também daria para montar com esse mesmo modelo que nós ajustamos. Então daria aqui, ó, para pegar esses jogadores aqui, ó. Aqui, por exemplo, esse outro, a gente pegou tem um monte de jogador aqui, a gente pegou esse daqui, né, Chiellini, mas também tem uma série de outros jogadores que poderiam estar escolhendo, ó, jogadores medianos, jogadores de um nível mais baixo também, enfim, dá para fazer uma seleção bem legal mesmo. A gente selecionou o Sérgio Ramos, né, mas por exemplo, o Thiago Silva é um jogador também que se destaca bastante, então dá para ver, assim, ó, dá para selecionar outros jogadores que não sejam da forma como a gente selecionou o nosso, né? A gente selecionou esse Gonçalo Guedes, mas tem outros aqui também que dá para fazer essa seleção tranquilamente, olha. A gente escolheu o Kanté, mas olha, tem outros muito bons, o Mascherano, tem o Marquinhos, muitos mesmo, assim, bem legal, dá para fazer a seleção. Olha só, o Mbappé foi aquele que se destacou lá em cima, né? Mas tem muitos aqui também, e esse daqui foi um que escondeu alguns jogadores, tá? Então daria para ver outros aqui na lista. Aqui a gente escolheu o Cavani, mas olha só, tinha o Higuaín, o Balotelli, olha só, muitas outras opções que também poderiam estar sendo cogitadas, né, a serem selecionadas. O Soares, a gente poderia ter pegado o Ibra, enfim, um monte, né? E aí quando a gente for olhar de fato a escalação final, ela dá desta forma aqui no relatório. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse relatório final em HTML, olha, ele fica salvo na pasta. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Eu já havia mostrado na outra aula, mas é sempre bom reforçar. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a pasta do nosso curso, tá? Onde a gente está usando lá dentro do R. E aí ele gerou aqui, ó, relatório FIFA 19 HTML. Então tá lá, se a gente abrir, ó, ele abre igual abriu aqui, normal, o relatório em HTML. Você pode estar compartilhando. Lembrando que você também pode gerar PDF, né? Ou arquivos do Word também. Não precisa ser necessariamente desta forma aqui, como a gente fez, tá, pessoal? Então, é isso, geramos o nosso relatório final. Poderia adicionar aqui os comentários, se vocês quiserem, para o nosso cliente e pensar numa forma de automatizar isso, seja por meio do uso do Shine, também tem como. Mas enfim, conseguimos gerar aí uma análise completa com esse banco de dados do FIFA, muito interessante, muito legal mesmo, tá? Aqui eu estava pesquisando a questão da figura. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar colocando tanto o HTML lá para vocês estarem abrindo. Vocês precisam baixar o HTML, não dá para visualizar ele sem baixar, tá? Precisa baixar o arquivo e mandar abrir no navegador para estar visualizando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui, portanto, finalizando o nosso curso. Espero que tenha conseguido introduzir a vocês. Não foi o objetivo sanar todas as dúvidas, mas muito pelo contrário, trazer mais indagações para que vocês, vendo como funciona o ggplot, passem agora a pesquisar por conta própria, passam a fazer as suas próprias análises, mesmo que de uma maneira bem simples, né? Muito mais simples do que foi apresentado aqui, mas já é um bom passo, tá? Então, é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Obrigado.